Chegamos então à quarta e última parte do capítulo 1 da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres. O capítulo 1, ele é intitulado A Problematização Moral dos Prazeres. Essa quarta parte, onde nós estamos vendo as técnicas dos gregos, é chamada de liberdade e verdade, também designada como sofrosuné. Então vamos aí para os slides, para essa nova forma, essa forma diferente de trazer os vídeos, finalizando o capítulo 1 da História da Sexualidade, volume 2. Chegamos então à quarta parte do capítulo 1. Liberdade e verdade, que também vai ser designada na terminologia grega com o termo sofrosunei. Então, nós temos aí, né, que a sofrosunê ou sofrosuné é o estado que se tende a alcançar pelo exercício do domínio e pelo comedimento na prática dos prazeres, é caracterizada como uma liberdade. Por isso, então, o título da parte como liberdade e verdade, porque a partir do momento que há esse domínio, vai gerar uma liberdade que estará relacionada com a verdade. E aí, Foucault coloca, para começar a reflexão, um diálogo de Sócrates com Eutidemo, num diálogo Imemoráveis. Então, Sócrates coloca: E qual é para ti a pior servidão? E Eutidemo responde: Para mim, diz ele, é aquele em que se tem os piores senhores. Sócrates diz: Então, a pior das servidões é aquela dos intemperantes. Se te compreendo bem, Sócrates, pretendes que o homem subjugado aos prazeres dos sentidos nada tem em comum com qualquer virtude? Sim, eu te demo, diz Sócrates, pois em que o homem intemperante supera o mais estúpido dos animais? Então, novamente, a questão do controle, né, que se está aí procurando no homem temperante, a temperança como uma virtude para os gregos muito importante que vai influenciar na moral cristã. Só que na moral cristã vai ser numa forma censitória, né? Numa forma de censura, numa forma de muito pecado, erro, julgamento, culpa. Enquanto aqui na Grécia, essa temperança, essa busca da temperança é algo comum, algo natural. Em troca, quem deve comandar os outros é aquele que deve ser capaz de exercer uma autoridade perfeita sobre si mesmo. Vamos até evocar a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, né? É a frase lá que ele pronunciou e que estava lá na, no oráculo de Delfos. Então, vai ter aí uma relação, né? Essa questão da liberdade vai ser a liberdade do homem ativo. Então, o ativo e o passivo vai estar aí uma crítica à passividade, sempre as atitudes, mesmo as femininas, quando vão buscar essa liberdade, quando vão buscar essa temperança, é uma atitude pautada na virilidade e que mostra, então, uma sociedade patriarcalista. Na página 103, temos essa liberdade, poder que caracteriza o modo de ser do homem temperante, não pode conceber-se sem uma relação com a verdade. Dominar os seus próprios prazeres e submetê-los ao logos formam uma única e mesma coisa. O temperante, diz Aristóteles, só deseja o que a justa razão, ortus logos, prescreve. Aí, então, a divisão em logos, etos e patos. O logos que é feita em Aristóteles, o logos é a parte da razão, do conhecimento, que vai estar ligado com essa busca do homem temperante. A relação ao logos na prática dos prazeres foi descrita pela filosofia grega do século
Quarto, sob três formas principais: uma forma estrutural, uma forma instrumental e uma forma do reconhecimento ontológico de si por si. É aí que vai advir na obra de Foucault as questões das técnicas de si, da escrita de si, as tecnologias de si. Esse olhar para essa ética estética da existência, que daqui a pouco ele inclusive vai trazer esse termo. Ora, embora essa relação com a verdade constitutiva do sujeito temperante não conduza a uma hermenêutica do desejo, como será o caso na espiritualidade cristã, ela abre, em compensação, para uma estética da existência. Deve-se entender com isso uma maneira de viver cujo valor moral não está em sua conformidade a um código de comportamento, nem em um trabalho de purificação, mas depende de certas formas, ou melhor, certos princípios formais gerais no uso dos prazeres, na distribuição que deles se faz, nos limites que se observa, na hierarquia que se respeita. Entendendo então a temperança como a beleza de uma alma, por isso que é uma estética da existência, é um modo de construir essa esse sujeito belo, esse sujeito pleno, esse sujeito completo. E lá no final, na página 110, ele faz então um resumão da problematização moral dos prazeres, que é o capítulo 1, das quatro categorias: afrodisia, creses, encraté e sofrosuné. E depois ele traz logo em seguida o resumo daquilo que ele vai apresentar nos próximos capítulos, no capítulo 2, 3 e 4. Eis o que é apenas um esboço de caráter preliminar. Alguns traços gerais que caracterizam a maneira pela qual se refletiu no pensamento grego clássico a prática sexual e pela qual ela foi constituída como campo moral. Os elementos desse campo, a substância ética, eram formados por afrodisia, isto é, atos determinados pela natureza, associados por ela a um prazer intenso e aos quais ela conduz através de uma força sempre suscetível de excesso e de revolta. O princípio segundo o qual se devia regrar essa atividade, o modo de sujeição, não era definido por uma legislação universal, determinando os atos permitidos e os proibidos, mas, ao contrário, por um savoir-faire, né, quer dizer, um saber fazer, uma arte que prescrevia as modalidades de um uso em função de variáveis diversas, necessidade, momento e status. Essa parte aí, então, ele está relacionando com a creses. E continua. O trabalho que o indivíduo devia exercer sobre si, a ascese necessária, tinha a forma de um combate a ser sustentado, de uma vitória a ser conquistada, estabelecendo-se uma dominação de si por si, segundo o modelo de um poder doméstico ou político. Então, essa parte se diz respeito à encrateia. Enfim, o modo de ser ao qual se acedia por meio desse domínio de si caracterizava-se como uma liberdade ativa, indissociável de uma relação estrutural, instrumental e ontológica. A liberdade de verdade, também caracterizada como sofrosuné. É muito característico, então, que esse controle, essa busca da temperança é que vai gerar a liberdade e a verdade para o ser humano. Lembrando que a sociedade grega não é qualquer homem, são os homens livres. E isso precisa, então, ser debatido e problematizado nos tempos modernos. E aí, no próximo capítulo, ele vai tratar. É preciso ver agora de que maneira alguns dos grandes temas da austeridade sexual, que iriam ter um destino histórico muito além da cultura grega, foram formados e desenvolvidos no pensamento do século IV. Não partirei de teorias gerais do prazer ou da virtude, apoiar-me-ei em práticas existentes e reconhecidas, pelas quais os homens procuravam dar forma à sua conduta. Prática do regime, prática do governo doméstico, prática da corte no comportamento amoroso. Tentarei mostrar de que maneira essas três práticas foram objeto de reflexão na medicina ou na filosofia e de que maneira essas reflexões propuseram diversos modos, não de codificar com precisão a conduta sexual, mas antes de estilizar. Estilizações na dietética como arte da relação cotidiana do indivíduo com o próprio corpo. Na econômica, como arte da conduta do homem enquanto chefe de família. Na erótica,
como arte da conduta recíproca entre o homem e o rapaz na relação de amor. Então, temos aí dietética econômica e erótica, que vai ser, respectivamente, o capítulo 2, 3 e 4 do volume 2 da História da Sexualidade. Essas práticas, então, também estão relacionadas com a sexualidade, com o existir, com o ser no mundo. E para finalizar, nós trazemos então a referência bibliográfica, encerramos dessa forma o capítulo 1 e vamos partir para o capítulo 2. Essa foi a finalização do capítulo 1 da História da Sexualidade, volume 2. Não deixe de ler o texto completo, de fazer suas anotações, de acompanhar os estudos a respeito da História da Sexualidade, volume 2. E também temos aí para trás, nos vídeos bem anteriores do ano passado, a História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like, de ajudar o trabalho a crescer. Nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.